Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, ordenando dados no listbox de A a Z. Ordem crescente. Utilizando primeira e segunda colunas como exemplos de ordenação. Aula 40. Então, vou chamar aqui o nosso formulário e vamos entender o princípio do vídeo de hoje. Então, vou aqui na minha aba CAD Itens e observe que eu tenho o meu listbox aqui com alguns dados. Observe que eu tenho aqui alguns dados e eles não estão ordenados. Tanto é que se eu colocar, por exemplo, observe que eu vou colocar o item 1/3, 1/3, quando eu clicar aqui nesse mais, eu vou estar adicionando um novo item a esse tamanho. No entanto, como ele não está ordenando de forma correta, observe o que vai acontecer. Cliquei no meu mais, ele vai adicionar um novo item, dei o OK. E observe, 1/3 deveria estar aqui, abaixo desse 1/2. No entanto, observe que ele está lá no final do meu listbox. Então, como é que eu faço para estar ordenando esses dados de forma dinâmica dentro desse listbox? Ou seja, toda vez que eu adicionar um item novo a esse listbox, eu quero que ele ordene de acordo com a sua classificação, ou seja, de A a Z, do menor para o maior. Como é que fazemos isso? Então, vamos aprender como ordenar utilizando apenas uma coluna, como também utilizando duas colunas no listbox. Então, vamos lá. Vou descarregar aqui o meu formulário, vou estar fechando. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic. Se preferir, pressione Alt mais F11. Então, vamos lá. Exibir, Project Explorer. Esse daqui é o nosso FM principal. Até o momento só tenho um formulário nesse projeto. Então, duplo clique no mesmo. Então, vamos lá. Esse daqui, qual é o nome do nosso objeto? É o meu. Observe aqui o nome do nosso listbox, tem um nome até certa forma grande, listb CAD itens tamanho item. Então esse daqui é o nome do meu listbox. Então eu vou copiar o mesmo, vou copiar aqui para agilizar o nosso serviço, vou dar o Ctrl C no mesmo. E o que eu vou estar fazendo, eu vou estar ordenando tanto no momento que eu cadastro o item como eu faço o carregamento dos dados. Então vamos fazer da seguinte forma primeiramente, se eu executar agora este formulário, repare que aquele item que eu acabei de adicionar vai estar lá no final da minha lista. Observe, o meu 1/3 teria que estar aqui abaixo desse 1/2. Então, como é que eu faço primeiramente para já deixar ordenado quando eu carregar esse formulário? Então, vamos lá. Desenvolvedor, Visual Basic, duplo clique aqui no meu FM principal e vamos dar um duplo clique aqui no nosso formulário para ter acesso ao evento Initialize. Então, duplo clique no mesmo. Estou aqui dentro do evento Initialize, ou seja, quando inicializa o meu formulário, ele já vai executar alguma ação. Então, vamos localizar aqui a rotina, carrega tamanho dos itens, Então, selecionei a mesma, vou clicar aqui na opção definição, ou seja, eu vou ser redirecionado para a definição dessa rotina. Então, vou clicar aqui novamente, definição, e estou aqui dentro da rotina que faz o carregamento das minhas informações. Então, vamos lá, Observe que eu tenho duas colunas sendo carregadas para dentro daquele nosso listbox. Só estou visualizando uma porque a primeira coluna está com a largura de 0. Então vamos lá aprender. Como é que a gente vai estar fazendo aqui? Eu vou criar uma rotina fora dessa sub. Eu poderia criar aqui dentro também, mas eu vou criar fora. Então eu vou criar aqui. Obviamente vou deixar só um espaçamento aqui para que a gente foque apenas nessa estrutura. E vamos colocar o nosso sub. Para o VBA interpretar que eu estou criando uma nova rotina e vou criar o nome aqui, vou dar o nome de ordenar underline listbox, ou seja, vai ordenar o meu listbox. E o que esse ordenar listbox vai estar fazendo? Lembre-se que quando eu dou o enter, o VBA já entende que eu estou criando uma rotina, já acrescenta o parênteses para mim e o end sub. Se ele não fizer isso para você, algo você digitou errado e ele não interpretou como uma nova rotina que esteja sendo criada. Então vamos lá, Vou declarar aqui algumas variáveis. Lembre-se que para a declaração de variáveis eu coloco esse dim e vou chamar minhas variáveis, Vou chamar essa variável de início. Lembre-se que o nome eu posso dar o nome que eu bem entender, claro, respeitando apenas as regras de não colocar caracteres especiais, como acentuações, cedilhas, como também não deixando espaçamento entre as palavras. Então vou classificar a minha variável início do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Vou declarar aqui uma outra variável chamada total itens. Observe que a minha variável total itens
também vou estar declarando do tipo integer, ou seja, do tipo inteiro, números inteiros. Uma terceira variável que eu vou estar declarando chamarei de temporário, ou seja, como o próprio nome já sugere, vai salvar temporariamente informações da mesma. Ó. Temporário. E eu vou declarar a mesma do tipo string, ou seja, vai armazenar do tipo texto. E por último, eu vou declarar mais duas variáveis. Então, observe da forma que eu vou estar declarando essas variáveis. Ó. Eu posso declarar também desta forma. Ó. X, na mesma linha, vou colocar uma vírgula, dar um espaçamento, e y, ou seja, eu vou declarar duas variáveis utilizando a mesma estrutura e a mesma classificação. E as integer, observe. Ó. Então, eu posso também estar declarando variáveis desse formato. Ó. Repare aí, ó. Tenho esse formato de declaração de variáveis, como também tenho esse formato. Ou seja, aqui eu economizei uma linha de comando fazendo dessa forma. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, a nossa variável início, como o próprio nome já sugere, ela vai ser o início, beleza? Então, o meu início vai partir de 0. Por que de 0? Porque vai ser o primeiro caractere. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? A minha variável total itens, vou chamar aqui a mesma, total itens, ela vai ser igual aqui. Bom, a minha total itens, ela vai ser igual ao seguinte, ó. Primeiramente, vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer um código bem enxuto, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Vou colocar nossa estrutura with. Lembre-se que quando eu coloco a estrutura with, eu vou trabalhar com as propriedades do objeto que eu colocar aqui do lado do meu with. Então, o objeto que eu vou estar colando é o nome daquele nosso listbox que eu copiei no início do vídeo, ó. O listb cad itens tamanho item, ou seja, aquele listbox carrega os tamanhos que eu vou adicionando. E vou dar um enter. Então, ao colocar o ponto, lembre-se que eu estou agora trabalhando com as propriedades desse listbox. Então, vamos lá. Ó. Agora sim, eu vou entrar colocando minha variável total itens. Como o próprio já sugere, ela vai capturar, vai estar armazenando nela o total de itens que estiver listados no nosso listbox. Então, a minha variável total itens vai ser igual a quê? Bom, ela vai ser igual ao meu ponto que list, observe aí, list count, ou seja, a contagem dos itens listados. E vou subtrair 1. Por quê? Porque lembre-se que a contagem dos itens do listbox começa em 0. Então, para não dar uma diferença, no final da contagem, eu subtraio um valor, beleza? Então, a minha variável total itens é o mesmo que a contagem dos itens do listbox subtraído um valor. E o que eu faço agora? Ó? Agora, eu vou utilizar uma estrutura for alinhada. E o que seria isso? O nosso for nada mais é do que aquela estrutura que eu faço uma quantidade de eu faço uma verificação e eu faço uma estrutura de comparação. Até que ela me satisfaça, ela vai executando inúmeros valores até atender o critério. Então, utilizo aquele nosso for, que quer dizer para o quê? Para a minha variável i, que eu declarei, perdão. Para a minha variável i, que eu acabei não declarando aqui mesmo, vamos aproveitar e colocar aqui, ó, vírgula, i, ou seja, uma terceira variável. Então, a minha variável i, que também é do tipo integer, vai partir do quê? Vai partir da minha variável início. Então, o que eu vou estar fazendo? Ó? Então, lembre-se que o meu início, que é uma variável, vai partir de 0. Então, o meu i vai partir de 0 e vai até o quê? Ó? Esse to, ou esse to, quer dizer, vai até o quê? O meu total itens. Isso mesmo, ó. Vai até o meu total itens menos 1. Ou seja, eu vou estar subtraindo um item desse meu total itens. E o que eu faço agora? Ó? Agora eu vou entrar no meu for aninhado, ou seja, eu vou colocar um outro for dentro deste. Então, eu vou colocar aqui novamente for, que quer dizer para a minha variável x, partindo de i, mais o quê? Mais 1. Quando eu estiver debugando, vai ficar mais fácil a compreensão. E vai até o quê? Vai até o meu total itens. Ou seja, observe que aqui eu digitei errado, ó, total itens. Então, observe que essa minha variável aqui, ó, x, ela sempre vai ser incrementada, ó, vai ser incrementada com o valor de i mais 1, para que sempre tenha um valor a mais. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Repare,
Agora eu vou fazer uma verificação. Então, como é que eu consigo fazer uma classificação entre palavras? Eu vou pegar o valor que estiver ativo e vou comparar com o valor abaixo. Então, eu vou comparar se os valores têm as mesmas posições de letras. Se caso o valor abaixo, ou seja, o segundo valor, tenha uma letra inferior, ou seja, ascendente com relação ao alfabeto, ou seja, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o número 2 e o número 1 dentro do meu list box. O número 2, ele vem após o número 1, ou seja, eu vou comparar se o 2 ele vem antes do número 1. Se o número 2 não vem antes do número 1, ele continua nesta posição e agora eu comparo com o próximo número abaixo do número 2. Digamos que eu estivesse comparando o número 1 com o número 0. Então, como o número 0 vem antes do número 1, o que vai acontecer? Esse valor que vem antes, que é o 0, vai agora ocupar a posição do número 1. E agora eu vou pegar o número 0 e comparar com os demais valores. Então é isso que vai acontecer dentro do nosso código, quando eu estiver debugando. Eu vou estar pegando sempre um valor atual e comparando com os demais valores até eles tomarem a posição um do outro para ordenar dentro do list box. Então vamos lá, ó. Voltando aqui à estrutura, o que eu vou estar fazendo, ó? Eu vou colocar uma estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu ponto list, observe aqui que eu coloquei uma vírgula, então eu vou colocar aqui ponto list, ou seja, a propriedade list do nosso list box, abro o meu parênteses e o que eu vou estar listando? Ele me pede o pival index e o pival column. Então aqui nada mais é do que ele está me pedindo, aqui o index seria a linha e o column a coluna. Então como eu vou estar aqui primeiramente fazendo uma verificação apenas para a primeira coluna, eu vou estar colocando aqui a nossa variável i e fecho o meu parênteses. E eu vou verificar se o que estiver listado nela é maior, ou seja, se é maior do que o meu ponto list e o que estiver listado aonde o que estiver listado na nossa variável x. Observe que eu tenho uma estrutura for i e uma for y x, ou seja, eu vou comparar ambas as estruturas e vou verificar a posição das mesmas. Então, vou verificar se o que estiver listado na minha variável i se é maior do que estiver listado na minha variável x. Se essa condição for verdadeira, então o quê? Então, basicamente, a minha variável temporário, como o próprio nome já sugere, vai armazenar valores temporários. Então, a minha variável temporário vai assumir o que estiver após o meu sinal de igualdade. Então, o que vai estar sendo atribuído a ela? Vai estar sendo atribuído a ela o meu ponto list, abro o meu parênteses, x, ou seja, o valor que foi comparado. Ou seja, o segundo valor. Beleza? Volto a frisar, quando estivermos debugando, vai ficar mais fácil a compreensão. Então, após isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou colocar aqui o meu ponto list. Observe aqui que novamente eu digitei errado. Ponto list. Abro o meu parênteses e coloco a nossa variável x. Lembre-se que esse x aqui, ó, nada mais é do que ele é igual à minha variável i mais 1. Ou seja, o meu item atual mais o próximo item. E vai até o total de itens que tiver listado no nosso list box. Então, vou verificar se isso daí é igual a quê? Se é igual ao meu ponto list. Abro o meu parênteses e a minha variável i, ou seja, eu vou trocar de agora de posição. Ó. Observe que primeiramente eu verifiquei se o que estiver listado na minha variável i se é maior do que estiver listado na minha variável x. Se for, a minha variável temporário assume o valor de x, ou seja, ele troca de posição com a minha listagem i. Aqui abaixo eu já verifico se o meu, aqui abaixo eu já comparo o meu list x se ele é igual ao meu list i. E o que eu faço agora? Ó? Agora, simplesmente, eu vou colocar ponto list, ou seja, o que estiver listado, na minha variável i, e vou colocar igual a temporário, ou seja, vai assumir o valor de temporário na nossa variável i. Então, lembre-se que esse primeiro list aqui, ó, esse primeiro for, que é o for i, ele é ascendente sobre o meu for x, ou seja, ele é o primeiro valor que vai estar sempre assumindo os valores que vão estar sendo comparados. Ou seja, voltando naquele velho exemplo,
vamos supor que o meu i, eu tenho o número 1 para o meu i. E para o meu x eu tenho o número 0, ou seja, o meu segundo valor. Então, se o meu 0, como ele vem antes da minha variável i, o meu 0 vai assumir o valor, vai ser armazenado em temporário, e depois o temporário vai descarregar esse valor agora para a minha variável i. Beleza? Ou seja, vamos estar trocando de posições. Então, eu coloco o que agora? Agora, simplesmente, eu coloco o meu end if para fechar a nossa estrutura if, ou seja, vamos lá, esse end if para fechar a nossa estrutura if. Agora eu vou fechar essa estrutura for x e por último eu vou fechar a nossa estrutura for i, ou seja, quando eu tenho um for alinhado, primeiramente eu fecho o for que estiver dentro do outro, ou seja, os extremos eu deixo por fora e os internos eu vou colocando por dentro, ó. Então, sabendo disso, ó, abaixo do meu end if, eu vou colocar o meu next x. Lembrando que eu não sou obrigado a colocar esse x na estrutura. No entanto, é interessante que eu faça isso para que eu saiba a que for pertence, a que next pertence a nossa estrutura for. E por último, eu coloco aqui o nosso next i para indicar que ele pertence ao meu for i, ó. Observe como é que vai ficar a nossa estrutura. Então, observe, ó, o meu next i vai ser pertencente a esse for i, ó. E o meu for x vai ser pertencente a quê? Ao meu next x, ó. Observe que o meu next i está nos extremos, juntamente com o meu for i, ó. E o meu for x, que está por dentro da minha estrutura for, primeiramente, eu fecho primeiro ele, ó, antes de fechar o meu next i. Então, está pronta a nossa estrutura, ó. Então, como eu disse, primeiramente, vamos executar, até para ver se está funcionando ou não. Observe que eu acabei não precisando da variável y, então vou apagar aqui a mesma. E vamos chamar essa rotina, ó. Primeiro vou dar o Ctrl C na mesma, vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, FM principal. Eu não preciso fazer dessa forma, vou fazer apenas dessa forma só para ficar mais claro o que a gente vai estar fazendo, ó. Exibir, caixa de ferramentas. Vou pegar aqui um comando de boot, observe aqui, ó, um botão de comando. Vou pegar esse objeto aqui. Então, selecionei o meu comando de boot, vou colá-lo aqui. Exibir minha caixa de ferramentas novamente, só para tirar a seleção. Duplo clique nele, ó. Observe que não vou dar um nome para ele, pois eu vou apenas usar ele como de forma didática para você entender o que é que vai estar fazendo o nosso ordenar list box, ó. Colei o nome da nossa rotina e utilizei o meu call para fazer a chamada da rotina, ó. Então vamos lá. Lembre-se que aqui eu estou ordenando primeiramente os dados da primeira coluna como critério. Então vamos lá, ó. Então lembre-se que a primeira coluna do list box é a coluna de número 0. Então vamos lá, ó. Se eu clicar aqui nele, observe que nesse momento, ó, o meu 1/3 está por último, até porque eu ainda não coloquei esse ordenar list box dentro do evento initialize. Porém, se eu clicar agora no meu command boot, era esperado end with, então, obviamente, esqueci de colocar aqui o meu end with abaixo da nossa estrutura with. Então, observe que eu coloquei o meu end with para fechar a nossa estrutura with, ó. Então, esse end with, observe aqui, pertence ao meu with. Então vamos lá, ó. Vou parar aqui o código e vamos executar novamente o nosso formulário, ó, para ver se realmente vai funcionar ou não. Então, cada itens, observe que nesse momento ainda está ordenando da forma que estava, aleatória, e vou clicar no meu command boot, ó. Cliquei no mesmo, observe aqui que o meu 1/2, 2/2, 3/4, vamos verificar aqui abaixo, 1/3 continua aqui abaixo, ó. No entanto, lembre-se que eu estou ordenando a primeira coluna e não a última coluna do nosso list box. Então, o que eu estou querendo dizer, ó? Primeiramente, vamos exibir aqui a segunda coluna, ó. Perdão, a primeira coluna que ela está com o valor de 0, ó. Vou clicar em exibir, Project Explorer, FM principal. Vamos estar selecionando aqui nosso list box, propriedades. E observe aqui que o meu color width eu defini com 0 pt, ou seja, 0. Ou seja, a primeira coluna não está sendo visualizada porque eu deixei a largura de 0. A segunda coluna, como eu não informei a largura, por padrão, o VBA me mostrou a largura da coluna do list box com o valor acima de 0. Então vamos lá, ó. Então eu vou tirar esse 0 aqui
Então vou deixar que ambas as colunas venham sendo carregadas da largura padrão. Ó. Então vamos lá. Ó. Observe, ó. Cada itens. Observe que a minha primeira coluna, ó, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, ó, tá até a coluna 13. Ao clicar aqui no meu Command Button, ó, observe que ele fez uma ordenação. Agora, ó, 1, 10, 11, 12 e por último, ó, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que que acontece aqui, ó? Se eu fechar aqui o meu banco de dados, ó, perdão, vou fechar aqui o meu formulário. Vou aqui no meu banco de dados e vamos só verificar o seguinte, ó, BD Excel. Então, deixa eu fazer primeiramente só um ajuste aqui para que a gente possa entender o seguinte, ó. Vou clicar sobre ele, formatar células. E eu vou formatar essa coluna como texto. Por quê? Pelo simples fato, ó, vou clicar aqui em texto. Porque na hora da ordenação, observe que ele está colocando o 10 abaixo do 1, o 11 abaixo do 10 e por aí vai. Ou seja, ele está ordenando o primeiro caractere. No entanto, se eu vim aqui colocar, ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, vamos fazer um teste para ver se ele vai ordenar da forma que eu estou imaginando. Ó. Então, a priori aqui já está ordenado. Então, basicamente, você não vai perceber diferença, mas vamos fazer um teste. Ó. Então, salvei, vou fechar aqui, formulário. Então, vamos lá, ó, cada itens. Observe aqui que os meus dados estão com zeros, na frente dos primeiros números só com a casa. E vou clicar no meu Command Button. Ó. Então, repare que, aparentemente, nada ocorreu de diferente. Ó. Até porque não ocorreu, porque ele já estava ordenado. Ó. Tanto é que se eu fechar o meu arquivo aqui, for no meu banco de dados novamente, ó. Novamente vou lá no meu BD Excel. Observe que, se eu selecionar, por exemplo, se eu invertesse esses valores aqui, ó. Vou só colocar um filtro nesses mesmos. Só para possamos fazer aqui uma ordenação. Vou classificar aqui de Z a A. Ou seja, ó, ficou aqui embaralhado. Então vamos fazer um teste só para ver se realmente está ordenando ou não essa primeira coluna como critério. Ó. Então vou salvar aqui. Fechei o meu banco de dados e vou chamar novamente o meu formulário. Então vamos lá, cada itens. Observe aqui que nesse momento está desordenado e vou clicar no meu Command Button. Ó. Observe que agora sim ordenou. Ó. 1, 2, 3, 4. O 6 aqui apareceu duas vezes. O 7, o 8, 9, 10, o 11, o 12, o 13. O 6 apareceu duas vezes, possivelmente por aqui, agora sim, ó, era questão de lag, ó. 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entenderam a lógica? Quando eu tinha apenas uma casa decimal, apenas uma casa no caso, ele estava colocando 1 e o 10, um abaixo do outro. Porém, quando eu coloquei o número 0, ele entendeu que teria que classificar primeiro os números que começam em 0 e depois os números posteriores ao número 0. Os números que começam em 1 e por último os números que começam em 2 e por aí vai. Beleza? No entanto, eu não vou precisar dessa primeira coluna, ó, porque essa primeira coluna é a coluna do ID. Então eu quero sempre visualizar essas informações aqui, ó. Então só entenda uma coisa. O que eu estou lhe explicando aqui é questões didáticas. Se você aprender a ordenar essa informação aqui de duas colunas, aqui eu estou ordenando por enquanto uma coluna. Mas se aprendemos a ordenar agora a segunda coluna, ou até essa mesma primeira coluna, você vai conseguir ordenar qualquer list box. Então vamos lá, ó. Vou fechá-lo aqui novamente, desenvolvedor Visual Basic. Então suponhamos que eu quisesse ordenar não a primeira coluna, mas sim a segunda coluna. Como é que eu faria isso? Ó? Vou copiar essa estrutura, até para que sirva para você de exemplo. Vou dar o Ctrl C na mesma, copiei todinha, e vou dar o Ctrl V. Lembre-se que eu não posso ter duas ordenações, duas rotinas com o mesmo nome. Ó. Se eu executar aqui meu formulário, observe, ó. O VBA não permite, ó, nome repetido, encontrado, ordenar list box. Ele não permite que eu tenha duas rotinas dentro do mesmo módulo, ó, com o mesmo nome. Ó. Então, vou dar OK. Então, para diferenciar aqui, eu vou ordenar list box. Vou chamá-lo de coluna 2. Ou seja, eu vou ordenar a minha segunda coluna. Então, qual é a estrutura que eu vou fazer aqui? Ó? Simplesmente eu vou fazer algo. Ó.
Observe que aqui, esse meu list, aqui eu informo apenas a minha linha. Esse I que eu estou informando e esse meu X, basicamente seria apenas a minha linha. Eu não estou informando qual coluna. Como eu não estou informando a coluna, fica subentendido pelo VBA que eu estou ordenando a primeira coluna, que é a coluna de número 0. Porém, como eu quero ordenar o que agora? Eu quero ordenar a minha segunda coluna do listbox. Lembre-se que a primeira coluna é a coluna 0. Então eu quero ordenar a segunda coluna. Então eu vou informar o número 1. Como é que eu faço isso? Ó? Simplesmente aqui eu venho, ó, coloco vírgula. Observe que ele me pede, ó, pival column, ou seja, ó, o argumento é agora para a coluna. Então, o meu trabalho é apenas informar a minha segunda coluna, que no caso é a coluna de número 1. Lembrando que a primeira coluna é a coluna número 0, a segunda coluna é a coluna número 1. Ó. E aqui também é a mesma coisa. Ó. Então, onde tiver as minhas variáveis, eu vou colocar a vírgula e o número da coluna. Ó. Então, agora eu estou ordenando pela segunda coluna. Ó. Repare. Então, vou colocar aqui minha vírgula. Coloquei o meu 1, coloquei a minha vírgula. Então, está feita a estrutura. Observe que eu aproveitei a mesma estrutura de como ordenar a coluna, a primeira coluna, e agora estou ordenando a segunda coluna. Então, basta eu copiar essa rotina, vou dar um Ctrl C, exibir o meu Project Explorer, FM principal, duplo clique aqui no meu Command Button, vou deixar aqui comentado por enquanto este, e vou colar aqui, utilizando o meu call, a nossa chamada, e o nome da nossa rotina que eu acabei de copiar. Ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo? Vou estar executando, e agora lembre-se que eu vou estar ordenando como critério a segunda coluna. Ó. Então vamos lá, ó. Observe que nesse momento, ó, eu estou vendo o meu 7/2 e por último eu estou vendo alguns números aqui, ó. Quando na realidade eu teria que ver primeiro o meu 1/2, o meu 1/3, o 1/2 se tiver, e por último, obviamente, os números maiores. Então vamos lá, ó. Vou clicar em Command Button, ó, nesse Command Button. Vou estar clicando novamente nesse objeto e vamos ver o que acontece, ó. Cliquei. E observe que ele fez a ordenação que eu esperava, ó. 1/2, 1/3. E aí vem o 2 polegadas por 4x4. Observe, ó, 2/2, 3 polegadas e por aí vai. Ó. Observe que ele está fazendo a ordenação de forma correta, ó. Reparem. Então, a primeira coluna agora ele não está levando como critério, ou seja, ele está desconsiderando a primeira coluna, quando ele está classificando aqui, no caso, pela segunda coluna. Ó. Reparem. Então, como eu disse, se você aprender como fazer essa ordenação, você consegue aplicar. Por exemplo, se eu quisesse aqui ordenar os nomes dos meus clientes, o nome dos meus fornecedores, bastaria eu pegar esse código e, claro, implementar na coluna do listbox que eu queira. Ó. Beleza? Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Lembre-se que quando eu cadastrar um novo item, eu já quero que ele traga ordenado. Então, primeiramente, vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vou fechar aqui. Lembre-se que eu não quero visualizar aquela primeira coluna do listbox, que é aquela coluna ID. É basicamente para que eu a mantenha e eu possa futuramente criar um comando para excluir ela. Então, eu preciso sempre daquela coluna ID para capturar aquele valor, para que eu possa vir excluir ou atualizar o item. Então, propriedades. Observe aqui que eu vou no meu column width, novamente. Aqui o meu column width, ou seja, a largura das minhas colunas, e vou definir a minha primeira coluna com 0. E vou dar um Enter. Observe que ele já acrescentou esse PT para mim. Ó. Então, se eu executar aqui novamente, eu não vou visualizar a primeira coluna, porque ela está com a largura de 0. Porém, a mesma está carregada aí, beleza? Ó. Então, vou fechar aqui o meu formulário. E o que eu vou estar fazendo agora? Eu quero carregar já ordenado as informações. Então, como é que eu faço isso? Ó? Se eu copiar essa rotina, ó, vou dar o Ctrl C na mesma, vou copiar toda essa rotina, Ctrl C. Vou aqui dentro do meu objeto, ó, vou localizar aqui o meu userform, observe, e já estou dentro do seu event initialize. Observe aqui, já estou no event initialize, que está aqui à minha direita. Ó. Então, aqui abaixo, ó, de carrega tamanho dos itens. Eu posso tanto colar essa rotina dentro dessa rotina do carrega tamanho dos itens, como eu posso simplesmente colar aqui abaixo. Ó. E observe o que vai acontecer. Ó. Executei. Então, o meu listbox agora já vai carregar, observe aí, ordenado. Ó. E como é que eu faço para quando eu cadastrar um novo item? Por exemplo, ó, vou colocar aqui. Observe que eu não tenho. Deixa eu verificar aqui. Eu não tenho 1/4. Ó. Observe. Então, se eu colocar 1/4 nesse momento, ó, 1/4, vou clicar no meu mais. User, que é o meu usuário, novo tamanho adicionado com sucesso. Então, o que vai acontecer? Ele vai adicionar e já vai ordenar ou vai adicionar lá no último item? Vamos ver o que acontece. Ó.
Vou arrastar e observe que ele ordenou na minha última posição, ou seja, ele ainda não ordena. No entanto, se eu fechar esse formulário e clicar aqui em formulário novamente, na nossa macro, e ao carregar o nosso formulário, você já sabe que vai carregar o formulário com aquela ordenação feita, ó. Então tá aqui o meu 1/4. Então, como é que eu faço? Seguindo a mesma lógica. Vou fechar aqui, desenvolvedor, Visual Basic, e vou copiar essa rotina. E claro, vou dar o Ctrl C na mesma. Vou vir aqui em FM principal, vou localizar aqui a rotina do meu botão. Quando eu acrescento um novo item, duplo clique do mesmo. E aqui, ó, vou descer aqui um pouco, abaixo do meu carregar tamanho dos itens, modo 2. Vou colar a rotina que eu acabei de também chamar lá no nosso Event Initialize, ó. Então, por último, vou simplesmente só apagar o que estiver aqui. Foi apenas por questões didáticas que eu criei esse botão. Só para que você possa entender o que ele estava fazendo. Não preciso mais dele. Vou estar salvando. Então, eu tenho duas rotinas. Tenho uma para ordenar a minha primeira coluna, como eu tenho uma para ordenar a segunda coluna, ó. Então, vamos lá. Vamos executar aqui novamente. Lembre-se que ele já traz a coluna ordenada, agora dentro do Event Initializer, e também já vai ordenar quando eu fizer um novo cadastro. Ou seja, ó, se eu botar aqui, ó, 1/5 e clicar no meu mais, ele vai já adicionar, observe, na posição de forma correta, ó. Deixa eu executar aqui o meu formulário e tá lá, ó, o meu 1/5 na minha posição de abaixo do meu 1/4. Ou seja, ó, não adicionou lá na última posição, já adicionou de forma ordenada, ó. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Até o próximo. Valeu!